Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Vando do canal Vida Versátil. Eu estou gravando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Expressando a minha opinião sobre as ditas contradições da Bíblia que dizem, né? Que na verdade não existe contradição alguma. Naquele tempo lá, que a Bíblia foi escrita, o tempo lá do Pentateuco, 5.000 anos atrás, o povo, eles estavam ainda se estabelecendo como uma sociedade, né? Tanto é que a sociedade mais forte ali, a mais desenvolvida da época, era a sociedade, os grupos dos egípcios, né? Aquele tempo de Jacó, né? E o que acontece? A maioria do povo não era letrado, não tinha conhecimento e eles também não se baseavam em datas, né? Quantos anos, né? Entendeu? E para eles era importante apenas registrar, entendeu? E não tinham tanta precisão. Por quê? Porque tinha precisão na língua escrita, mas quando era traduzido já mudavam algumas coisas, entendeu? É isso. E outra, o que importa é a essência das coisas e se aquilo pode ser comprovado e não algumas mudanças banais, algumas besteiras que eu vou mostrar aqui, tá bom? É assim, o ser humano ao longo do tempo ele foi se aperfeiçoando, né? Entendeu? E passando conhecimento, passando as histórias boca a boca. Tanto é que a Bíblia, por isso que é preciso entender, tem livros históricos, livros românticos e livros de fé, tudo numa coisa só. E é um livro atualizado que fala do presente, do passado e do futuro. É preciso, é preciso entender, pedir direção a Deus, porque é um livro difícil, né? Tá? Mas é aquilo que eu falei, foram livros escritos em várias épocas e nem tudo pode se levar ao pé da letra. Aqui, ó. Uma que dizem que é contradição, mas não é. Eu vou ler, tá? Meu computador tá ruim ali. Ó. Aqui, ó. Os gigantes existiam antes da inundação? Somente Noé, sua família e os animais da arca sobreviveram? Mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo, né? Que é a parte que dizem que é contradição, que o cara fala na opinião dele, né? Mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo. Deus diz para Noé que tudo o que se move e tem vida servirá de alimento para ele e também toda a vegetação. Só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue. Tá? Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos. Então, aqui, ó. Teve a inundação? Teve. Tanto é que a própria ciência não nega isso, mas conta uma história diferente. Que o mundo era uma ilha e pôde perfeitamente alagar toda a ilha, toda a Pangeia. Entendeu? A própria ciência não nega isso daqui, mas com uma história diferente. E houve a era do gelo, vários animais não morreram afogados lá, congelados. Entendeu? Uma história diferente. Mas dá para fazer algo comparativo, a ciência tentando explicar isso daqui, sem perceber inconscientemente. Cara, teve a Terra era uma ilha. Deus faz o que ele quer. Por quê? Não pode ter acontecido uma chuva forte que matou todas as espécies ou alguma outra catástrofe da natureza. Entendeu? Naquela época existiam gigantes, sim, que eram seres celestes, né? Que desciam do céu, se sentiam seduzidos pelas mulheres e tinham relação com elas. Depois do dilúvio só ficou o Noé e os parentes dele, tá bom? E quem garante também que não aconteceu a mesma coisa, só que a Bíblia não conta? Depois que eles, né, depois que o mar abaixou e eles se popularam de novo. Quem é que garante isso? Ninguém, né? Até a ciência está provando na história de Noé, que eu vi um documentário que falaram que encontraram parte da arca lá no um lugar, um Monte Oreb, né? Onde fica o Iraque, tá? Aí fala aqui, ó. Tudo o que Noé via
né, todos os animais e plantas, podia servir de alimento para ele. Por quê? Deus nos deu o domínio de todas as coisas, tá bom? Desde que não esteja com sangue, não foi isso? Deus, Deus deu o domínio, tá bom? Ou, lógico, respeitando todos os seres, tá? Aí, ó, todos os animais poderiam ser comidos. Foi numa época, a época do dilúvio, e o ser humano não tinha tanto conhecimento. Deus falou isso para ele como uma ordem para ele começar, né? E se multiplicar na terra, ele e os filhos dele. Muito tempo depois, depois do dilúvio, o ser humano já estava corrompido de novo, né? Deus chamou Abraão, né? Aí teve toda essa história deles e dos patriarcas. Aí chegou em Moisés, né? Moisés libertou o povo e Deus deu essa ordem aqui para Moisés, né? Aqui, ó, lá em Deuteronômio, que nem todos os animais podem ser consumidos, tá? Deus, em sua imensa sabedoria, sabe o porquê disso, e também era o conjunto de regras deles, daquela época. Você vê que tem uma diferença de tempo longa entre uma coisa e outra. A humanidade só tinha o quê? A família de Noé, na primeira ordem, e depois o ser humano corrompido, entendeu? É até um teste de fidelidade a Deus e de obediência, porque foi Deus que nos criou. Em algum momento da nossa vida a gente vai morrer, você gostando ou não, você não é dono da vida. Essa é a única certeza. Quem é que tira a vida? Aquele que é dono dela, óbvio, né? Hoje em dia tem mulher aí acabando com o próprio filho no ventre, e homens, para minha vergonha, concordando. Se eles têm essa posição sendo homens, Deus é o dono de todo mundo, ele faz o que ele quer, entendeu? Mais uma aqui. Ó. Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que a língua que ninguém entendesse um ao outro, tá? Aí embaixo o outro falando que é contradição, entenda. Ó, anterior a isso, a Bíblia fala de diversas nações, cada um com sua própria língua, né? Em Gênesis, né? Aí você vê uma coisa, ó. Deus admitiu que ele é... Essa daqui é a próxima. Naquela época lá, eles tinham várias formas de se comunicar, né? Entendeu? Era um grupo, com poucas pessoas na Terra, entendeu? Cada um se comunicava de um jeito, mas de formas que ambos entendiam. Até hoje, os idiomas são diferentes, mas tem algumas palavras parecidas. Imagina naquela época, que era um grupo só, né? Entendeu? Só que o que aconteceu? O homem pecou contra Deus, pô. Aquela história da Torre de Babel. E Deus feriu os homens para que eles não se entendessem mais e para que não fizessem uma nova torre. Entendeu? Assim, até os cientistas dizem que o ser humano surgiu em determinado local. Ali naquele local, eles não falavam uma língua apenas. A própria ciência não contradiz isso daqui. E depois que eles se espalharam, surgiram várias línguas? Como que surgiram várias línguas? Responde essa para mim aí, você que só acredita na ciência. Eu tenho a resposta. Foi Deus que fez isso aí para confundir os homens, para que os homens não errassem mais de certa forma. E a ciência consegue provar porque surgiram várias línguas aí, entendeu? Ou quem tem pessoas que fazem as perguntas, mas tem que deixar a resposta também no ar, né? Senão fica vazio, né? Isso é coisa até satânica, né? Entendeu? Mais uma. Ó. Deus admitiu que ele é a causa da surdez e da cegueira. Tá? Contudo, Deus não aflige... Ó, aí a outra parte. Contudo, Deus não aflige os homens por vontade própria. O que isso aqui quer dizer? Deus, ele é o dono de todas as coisas, tá bom? Todas as coisas, entendeu? Ele pode fazer algo acontecer com a pessoa, não sabemos o motivo, ou pode tirar também,
Ele pode todas as coisas. Entendeu? Agora, ele faz isso por vontade própria? Lógico que não faz por vontade própria. Sabe por quê? Sabe por quê? Às vezes o homem escolheu a maldade. E a consequência do mal é o quê? Entendeu? É o mal. É o mal. Deus não seria justo se ele não pagasse as pessoas aquilo que cada um merece. Entendeu? Você não fala tanto de justiça, que quer o bem para o seu próximo, que isso, que aquilo, e que punam os errados. Imagina Deus, um ser um superior a você. Entendeu? Eu não apareci aqui do nada, não. Alguma coisa aconteceu para que eu estivesse aqui. Né? Que está além da minha imaginação. Né? As causas das doenças não são culpa de Deus, não. Deus fez o homem perfeito. Só que o homem é carne. E o homem é pó. Tanto é que quando a gente morre, se você for ver uma exumação, o corpo vira pó mesmo. Só fica o osso. Ele faz o que ele quer. Por isso que a gente não pode se apegar a isso aqui, ó. Porque isso aqui acaba. Entendeu? Isso não é o fim de todas as coisas. Entendeu? Mais uma. Ó. Deus enviou Moisés para o Egito. Ó, para o Egito, para resgatar os filhos de Israel. Tá? No caminho, Deus ameaçou Moisés de morte e não proveu de explicações. Cara, assim, ó. Deus, ele chamou Moisés. Né? Tem cara por aí que eu já vi na internet que tem a pachorra de falar que Deus não existe, que Moisés queria o povo como escravo. Pô, Moisés tirou o povo da escravidão lá do Egito, entendeu? Uma nova vida digna foi dada para eles. Até quiseram matar Moisés. Como que Moisés queria escravo? É só pensar um pouco. A pessoa que se diz inteligente, né? Falando umas bobagens dessa. Aqui, Deus chamou Moisés, tá? Moisés estava com medo. Só que Deus sabia das capacidades de Moisés. E Moisés queria voltar. Só que Deus falou, não, você não vai voltar não. Aí, teve uma dura em Moisés. Pode ter sido uma ameaça às vezes. Quem nos ama, fala palavras duras pra gente. Que quer que a gente ande, porque já pensou, ficar só recebendo carinhozinho na cabeça. Entendeu? Só sendo acariciado você vai conseguir fazer alguma coisa. Você vai andar pra frente. Você vai enfrentar o mundo do jeito que ele é. Porque o mundo não é uma coisa doce. Lógico que não. Por isso que é preciso dar uns sacudões de vez em quando para acordar, entendeu? E para fazer aquilo que é certo. Certo? Foi isso que Deus fez com Moisés. Na verdade, Deus foi o maior amigo de Moisés fazendo isso daqui. Entendeu? Entendeu? Porque nós não nascemos para ser covardes, né? Tá? Mais uma. Ó. Aqui, ó. Deus mata todos os animais dos egípcios com uma forte pestilência. Uma forte pestilência. Nenhum sobreviveu. Aí a outra parte. Deus, em outro escrito, em outra época da Bíblia, tá? Eles falam que é contradição, só que não tem contradição nenhuma. É preciso enxergar a essência das coisas. Tá? Em outra época, Deus mata todos os animais dos egípcios com uma chuva de granizo. Os animais do Egito lá, que Deus quis dizer que foi um castigo, né? Para os egípcios libertarem o povo, entendeu? Os animais foram mortos com a peste. Só que aquilo, quando fala isso daqui, os animais foram mortos com a peste, a gente tem que entender que são livros e épocas diferentes. Os animais morreram, mas pode ter ficado alguns, porque não teve a outra praga do granizo lá. Entendeu? E esses que sobraram, aconteceu o que com eles? Morreram todos, pô. Isso aqui faz a diferença de alguma coisa? A contradição tão enorme assim, para se questionar, não. Isso é coisa de quem quer criar picuinha. Entendeu? Quem quer criar confusão onde não tem. E não consegue provar aquilo que fala. Entendeu? É preciso estar destruindo sem fundamento as coisas. Vamos lá, mais um. Ó. Deus não foi conhecido por Abraão, Isaac e Jacó por Javé.
tá? Aí outra parte, o nome do Senhor já era conhecido, tá? Aqui, ó. Uma coisa, o mundo é grande. O mundo é grande, o mundo não é grande? Será que um índio que vive lá no meio da mata, ou pessoas que vivem em tribos da África, sei lá, ou por aí, o mundo adentro aí, hoje tem gente que não conhece a Deus, que nunca ouviu falar de Deus, e Deus já é conhecido no planeta inteiro. Imagina naquela época lá, entendeu? Deus era conhecido em alguns lugares, tanto é que Deus se manifestou na história bem antes de Abraão, mas só que a família de Abraão era uma família pagã, pô. Adoravam vários deuses. Eles não conheciam o Deus vivo. Eles eram obrigados a conhecer também, entendeu? A gente é influenciado pela época que a gente vive, né? Aqui, ó. Deus proíbe que seja feita esculturas de qualquer ser. É imagens, tá? Aí, Deus ordenou a fabricação de estátuas. Eis a grande questão, o porquê os protestantes criticam tantos católicos, né? Cara, Deus não permite idolatria. Se você criar uma estátua qualquer, ali, fruto da tua imaginação, qualquer coisa, começar a adorar e falar que é um Deus e viver por aquilo, você está pecando, cara. Entendeu? Agora, se você tem uma representação de uma imagem ou qualquer coisa como uma lembrança, ou até mesmo a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é daquele jeito ali, Jesus Cristo é Deus, mas eu não sei. Eu não sei. É só uma lembrança dele. É uma imagem. É proibido fazer aquilo ali. Eu estou adorando, não, para mim é só uma lembrança. Como pode ter sido Jesus, os anjos, tá vendo? É isso. É isso. Pecado é idolatrar, cara. É a mesma coisa de você ser rico. Olha aqui, ó. Rico não é pecado ser rico. Não é pecado ter dinheiro. Entendeu? Mas se você começar a idolatrar o teu dinheiro e as tuas coisas, isso aí é o teu Deus, é o mamão. É isso. Tá? Aqui, ó. Vamos lá para baixo. Mais um pouquinho aqui. Para baixo. Ó. Proibição do assassinato, né? Não matar. A vida, ela pertence a Deus. Quem é você para questionar Deus? Você é tão bom assim? Sei lá, né? Eu acho que não, né? Ninguém é, tá? Assim, não matarás, mas Deus não seria justo se não aplicasse a determinada justiça a cada um, tá bom? E não desse permissão para que a pessoa agisse em legítima defesa ou em uma guerra, poder se defender a própria vida. É obrigação, tá bom? E outra, Deus deu várias ordens aqui, porque Deus queria criar uma nação justa e Deus sabia que o homem é mau, entendeu? E para o homem obedecer, até hoje tem que ter punição para isso. Hoje não tem mais punições severas. Olha a imundície que está acontecendo com o mundo. Olha o que está acontecendo com o mundo hoje. Entendeu? Deus é dono de toda a vida. Se as pessoas estão banalizando a vida do ser humano, querem questionar a Deus, pô. Quem é você? Você é tão bom assim? Ninguém é tão bom assim. Entendeu? Tem aquelas passagens lá no Velho Testamento que é uma certa crueldade, né? Mas só que, infelizmente, dá para entender o porquê que Deus fez aquilo. Deus queria se tornar conhecido no mundo e que a nação de Israel fosse um exemplo para os povos. Porque Deus queria que o ser humano vivesse bem e vivesse em paz, e não sacrificando seus filhos em fogueira para os demônios. Tá vendo? Tá? E outra, não fazendo feitiços para demônios. Entendeu? E assim, uma guerra, né? Foi dada a ordem que quisesse se converter ao Deus vivo, que fossem mantidos vivos. Mas é complicado, que é difícil de entender. Entendeu? Mas, vamos lá, se você pedir discernimento, Deus te dá.
Aí Deus manda matar as mulheres que não se convertessem. Por quê? Mulher tem poder de influência. As mulheres iam influenciar os homens com as suas crenças, iam desviar eles dos caminhos de Deus. Entendeu? É por aí. Entendeu? Aí fala das crianças também, que é complicado para fazer a mesma coisa com as crianças. Por quê? Porque se deixassem viva no meio deles, quando elas crescessem, ia ser um espinho no meio deles, entendeu? E eles iam correr risco de se desviar de Deus para práticas erradas do mesmo jeito. Ia ser um povo inimigo do mesmo, dentro deles, que poderiam acabar com eles, que é o que está acontecendo hoje lá na Palestina, né? Invadiram lá Israel, o que eles fizeram lá? Violentaram mulheres, acabaram com crianças. Tem vídeo na internet de um monte de criança batendo em criança judaica, de mulheres sendo violentadas, né? Entendeu? É complicado, mas é uma forma de estipar o mal do meio do povo daquela época que Deus encontrou, tá bom? E a complexidade de Deus, o porquê Deus faz as coisas, eu não consigo entender, porque eu sou humano, tá? Aí, ó, aqui, ó, proibição do roubo, não roubarás, entendeu? Luta, conquista suas coisas, tá bom? Aí fala que Deus mandou roubar os egípcios. Deus não mandou roubar os egípcios, não. Quando o povo estava saindo de Israel, Deus mandou o povo ir andar na cidade, porque os egípcios iam pagar a eles o grande valor pelo serviço prestado por 400 anos. Não são vocês aí que falam que escravidão é ruim, que tem que ter um salário justo, que o ser humano não é igual a um animal. É isso. É justiça de Deus, pô. Entendeu? Foi roubo. Foi roubo. Eles não receberam nada por 300 ou 400 anos. Entendeu? Estão saindo, eles precisam se manter de alguma forma, né? Entendeu? Aqui, ó. 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 É proibido mentir, dar falso testemunho. Tá bom? Pra quê? Mentira, como todos nós sabemos, né? Não existe, cada um tem a sua verdade, não. Mentira é aquilo que não é real. Tá bom? Quando você dá falso testemunho, você destrói as pessoas, tá? Destrói o ambiente, destrói qualquer coisa, qualquer lugar onde você estiver. Agora, Deus, naquela época lá dos juízes, dos reis, Deus permitiu sim que houvesse confusão no meio deles, tá? Tudo é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus e a gente tem que saber interpretar. Aqui, ó, Deus mandou, Deus é dono de todas as coisas. E a escritura fala que Deus mandou um espírito lá de confusão para jogar mentira no meio deles, porque eles não estavam com Deus, pô. Entendeu? Eles não estavam seguindo o caminho. Eles estavam fazendo coisas erradas. Coisas erradas. E para que aquelas coisas erradas não seguissem adiante, era preciso que eles se confundissem e se espalhassem. Entendeu? Para que começasse uma nova história. Tá? Para que começasse uma nova história. Deus é sábio. Tá? Deus é sábio. E mais ou menos aquilo que aconteceu lá nas torres de Babel, né? Deus precisou confundir o povo, porque o povo estava insistindo em fazer torre até o céu. Aqui o povo estava insistindo em se unir para adorar os demônios, entendeu? E outras coisas malignas. Mais ou menos o que a gente vê hoje aí. Entendeu? E que o asteroide venha logo para nos livrar, porque eu não tenho medo da morte. Porque a minha esperança é outra. Agora quem tem medo da morte e quem está concordando com todo esse lixo que está no mundo hoje, que tem que pensar, né? Ó. Ó. Aqui, ó. Você tem que julgar teu próximo com justiça. Aqui, ó.
Aí depois, né? Não julgueis para que não seja julgado. Julgar o seu próximo com justiça. A justiça, ela é a mantedora da ordem. Não é mantedora da ordem. Nós, seres humanos, somos seres maus. Entendeu? A gente obedece normas, não porque a gente quer, mas por causa da punição. A gente não vive numa sociedade perfeita e a gente é carne. A gente apesar de ser espírito, também é carne. Entendeu? É justo aplicar a pena, a boa ou ruim, de acordo com aquilo que a pessoa faz. A lei da semeadura. Agora, aqui, não julgueis para que não seja julgado. Preciso ter cuidado com isso, tá bom? Que a própria palavra de Deus já julga eu, você, qualquer um. Eu também, tá? E assim, a palavra de Deus julga, não é a gente. Entendeu? Não julgueis para que não seja julgado. Não aponte, não condene as pessoas. Não condene as pessoas. Aponte o mal que elas fazem, pô. O que eu faço, fazendo isso, você está dando uma oportunidade para a pessoa mudar. Tá bom? E assim, nós devemos nos questionar sim, para o nosso bem. Agora, não condenar, não prejudicar. Entendeu? E não afundar uma pessoa no abismo, né? A ponto dela não conseguir se levantar. Tem pessoas que dependendo do que você faça, você destrói a vida, a reputação dela. Acabou. É não fazer isso. Mas você chegar para a pessoa e falar onde ela erra e não concordar com os erros dela, você está fazendo certo. Sabe por quê? Se você não fazer, quem pode perecer no inferno é você. Entendeu? A doutrina do inferno, esqueceram já? Eu não esqueci, não. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Deus jamais se arrepende. Aí depois, Deus se arrepende. Ó. Deus, ele é um ser poderoso, né? E ó, aquilo que eu falei, olha as épocas, ó. Olha os livros, ó. Primeiro é Samuel. Depois vem Êxodo, Gênesis, Jonas, tudo em época diferente. Isso aí é de acordo com aquilo que o homem entendia a Deus. Entendeu? Conforme iam passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, que naquela época não existia escrita. Com o tempo, depois de centenas de anos, que eles começaram a traduzir a Bíblia para o hebraico. Por isso que há algumas diferenças, mas a essência é a mesma. Para você ver lá. Aí fala assim, ó. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende mesmo do que faz. Aí depois Deus se arrependeu. Por que fala que Deus se arrependeu? Porque ele criou tudo para ser bom. E ele viu que está sendo tudo destruído. Tá bom? Mas só que assim, ele tem um plano. Um plano para reconstruir tudo. É preciso ter a interpretação. Deus fez tudo bom, não se arrependeu, mas depois ele viu e se arrependeu, mas só que ele não vai destruir. Ele vai reconstruir, vai reformular. Sabe por quê? Se fosse para destruir, ele destruiria o mal. O maligno, ele destruiu. O maligno não, porque é uma criatura dele e também para te dar o livre-arbítrio. Para você escolher, entendeu? De qual lado você quer ficar. Tá? Você é um ser que escolhe. Você é um ser que tem partículas de Deus dentro de você. Você pensa, você domina, você se comunica diferente dos outros seres. Tá? Hoje o ser humano está criando máquinas com inteligência artificial. Essas máquinas não têm vontade. Por quê? Elas são controladas, são feitas para seguir a vontade do homem, não são? Não são? Deus não seria bom se ele fizesse isso, fizesse para todo mundo ser igual. Deus é bom. Quem não é bom é o homem usado pelo mal. E logo, logo, é bom tomar cuidado, porque é capaz da inteligência artificial, com o tempo ir aprendendo e evoluindo. Eu acredito nisso, e revoltar contra o ser humano é um grande perigo. Tá? Aqui, ó, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí depois, nós temos que temer a Deus. Quem teme, ama.
Quem teme ama. Entendeu? Se você ama a sua esposa, você vai fazer de tudo para não perder ela. Você não vai temer. Se você ama o seu marido, você vai se esforçar para a mesma coisa também. Não é verdade? Isso é coisa de quem ama. Temer. Entendeu? E outra. Assim, quando nós tememos algo, a gente demonstra a importância do que aquilo tem pra gente, né? E a gente não quer perder. Não é verdade? A gente não quer perder. E a gente sabe que perdendo vem alguma consequência com isso. Vai fazer muito mal pra gente. A gente humano aqui, pequeno. Imagina algo que transcende o nosso entendimento. Deus existe, você acreditando ou não. O calor, ó, tá sol lá fora. O calor existe, eu não posso pegar ele. A radiação, a água existe, eu não posso pegar o vento, entendeu? Eu não consigo provar, mas existe. Quem sou eu para provar alguma coisa? É a mesma coisa de falar que a vida veio da água, que é uma tremenda bobagem. Sabe por que é uma tremenda bobagem? No ar tem vida. Bactérias, micro-organismos. A água não é o fim para definir a vida, não. A vida no planeta tem em todos os lugares. O planeta e o universo está em movimento constante. Tá? Aqui, ó. Ó, aí é só coisa boba que eu peguei aqui. Deus escreveu a tábua da aliança, né? E depois, ó, Moisés escreveu, né? Tem duas partes na Bíblia que eles falam que isso aí é contradição. Mais uma vez, não é contradição. Depende dos escritos da época e da história. Entendeu? Muitos livros são históricos, é preciso entender. Tá? Aqui, ó. Deus escreveu as tábuas da aliança. Aí tem outra passagem que fala que foi Moisés que escreveu. Cara, Deus usa as pessoas. Entendeu? Deus faz o que ele quer. Se Deus está usando alguém, é Deus que está escrevendo. Porque foi uma ordem dada por Deus. Deus faz aquilo que ele quer. Entendeu? Uma ordem dada por Deus. Deus existe, pô. É aquilo. Você é um ser pensante? Que bom. E como que apareceu a tua inteligência aí? Prova com a tua ciência. Há milhares de anos. Milhares de anos o ser humano precisou. Não dá, né? Entendeu? Vamos lá. Aqui, ó. Ó. A terra vai durar para sempre. Está escrito lá em Salmos, né? Aí, ó. Aí lá no Novo Testamento fala assim que a terra perecerá. A terra vai durar para sempre, sim. Mas ela perecendo, o que vai acontecer, já está acontecendo debaixo dos nossos olhos, significa que ela vai deixar de existir? Não, vai acontecer mudanças nela. A vida ou alguma coisa nela vai ser destruída, mas ela vai se manter. Não é contradição nenhuma. Não é contradição nenhuma. Tá? Ó, o filho não deve ser castigado pelo erro do pai e vice-versa. Deus se vinga da crueldade dos pais até a quarta geração, né? Ó, todos os homens são culpados pelo pecado de Adão, e é mesmo. A culpa passou de pai para filho por diversas gerações. Aqui, dizem que o ser humano é um câncer, né? O ser humano não é um câncer, não. O ser humano foi criado para ser bom, só que ele teve as suas escolhas. E a gente paga as consequências das nossas escolhas, não é? A diferença de um homem para um moleque ou para um menino é que o homem, ele aceita os seus erros e tenta mudar, tenta consertar. Um moleque aí vai ficar culpando Deus e o mundo, né? Ó, tá? Ser humano infantil, que é o que está acontecendo hoje em dia. Tá bom? Nós devemos sim pagar pelo nosso erro, tá bom? E aqui? Ó, Deus castiga o erro dos pais nos filhos. Sim. Sim. Qual o sentido? A própria ciência prova isso, hereditariedade. Hereditariedade. Algo
ruim do pai, infelizmente, passa para o filho, uma doença, ou um jeito, ou um comportamento, e aquilo se torna repetitivo, né? É triste? É. Mas por que o ser humano é castigado? De novo falar. Muitas vezes não tem como escolher, mas outras vezes tem como escolher sim, e a gente escolhe o errado. E a gente paga por isso e vai passar para os nossos descendentes, porque os nossos descendentes convivem com a gente. Não é a ciência que fala que nós somos a média das 5 pessoas que vivem com a gente. Se o seu filho ou sua filha ou qualquer coisa ver você fazendo coisa errada, o que eles vão fazer? Entendeu? E outra, tem coisas que são hereditárias mesmo. A própria ciência não fala de psicopatia e outros problemas mentais e etc. que são passados de pais para filhos. É. Só que aquilo, aí tem uma passagem que Jesus fala assim, né? Que Deus não pune os filhos por causa do erro dos pais. Por quê? Jesus é Deus, Jesus não desceu na terra. Jesus desceu na terra, não desceu? Jesus mostrou pra gente que as maldições podem ser quebradas, sim, de acordo com algumas mudanças de atitudes. Algumas podem ser mudadas e outras não, que são doenças muitas vezes que são passadas. Mas se a gente perder a nossa vida aqui, que é normal, que é a única certeza que a gente tem, a gente pode ganhar algo bem maior depois, não se apegando a isso, né? Mas só que por que Jesus falou isso? Porque Jesus é Deus. Jesus veio te dar uma nova oportunidade de você quebrar a maldição passada pelos teus pais para você. Tudo depende de escolhas. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar só, tá? Assim, ó, a vingança, né? Seu pai é um homem mau, se vingava, fazia, acontecia, maltratava todo mundo. Tu tá vendo aquilo ali? Entendeu? Se você não, se não quebrar a maldição em você, se você não quiser se transformar em uma nova criatura com Cristo, o que vai acontecer? É só um exemplo entre vários. Vai acontecer a mesma coisa contigo, vai estar num círculo vicioso. Isso é um castigo. Isso é uma forma de castigo. Entendeu? Porque quem faz essas coisas não é feliz, tá? Tá? E quando a pessoa não acredita em Deus e tem essas práticas aí, entendeu? Ela só está recebendo a paga, né? Agora depende das escolhas, se a pessoa quer mudar, quer se transformar em algo melhor ou não, porque tudo é possível aquele que crê. É verdade, tá? Ó, aqui que fala da descendência de Jesus, né? Jesus é filho de José, que foi filho de Jacó. Aí depois fala de Jesus, foi filho de José, que foi filho de Eli. Cara, vou te dizer uma coisa. Assim, ó, os evangelhos, eles não foram escritos pelos discípulos, tá? Os únicos livros que foram escritos pelos discípulos foram as cartas e o Apocalipse. Os outros livros foram escritos por discípulos deles, pô. Por isso que tem diferenças nos evangelhos. E qual a diferença tem se o José, o pai adotivo de Jesus, era filho de Jacó ou filho de Eli? São coisas que não tem nada a ver, não faz sentido, coisa pequena, tá? Ó, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Aí depois, né, colocam aqui. Jacó viu Deus cara a cara. Moisés e os anciões viram Deus cara a cara. Deus falou com Moisés cara a cara. Tá? Ezequiel tem uma visão de Deus. Uma coisa que eu vou te dizer aqui. Ó. Deus. Você já viu Deus? Você sente. Como você sente o vento, ou a radiação, o calor, tá? Deus, cara, existe. E as pessoas viram a Deus em Jesus. Em Jesus. Entendeu? Naquela época, as pessoas falavam o que elas entendiam sobre Deus e sobre aqueles que tiveram realmente contato com eles, com ele, que foram chamados para a missão, tá bom? Moisés, ele foi chamado para algo maior, tanto é que está a prova aí nas escrituras do que ele fez. Você não quer acreditar que ele salvou o povo da escravidão?
Tem lá todos os 10 mandamentos provados, tá bom, cara. Tá bom. Mas tem escritos deles. Tem coisas que provam que eles foram para a terra prometida, tá bom? O próprio povo judeu, as leis deles provam a existência de Moisés. E Moisés, ele foi um homem fora do seu tempo. Com certeza, ele teve inspiração divina e ele deve ter conversado com Deus. Eu nunca vi Deus. Ele sim, olha o tamanho da missão dele que é até hoje. Entendeu? Deus não está aqui, não. É muita soberba minha acreditar que eu sei tudo. Os outros homens de Deus é a mesma coisa. Também, eles viram a Deus? Eu acredito, viram sim. Viram sim. E quem sou eu? Aí é uma criança, né, que fica batendo os pés. Eles viram, eu também quero ver. Eles querem doce, eu também quero. Entendeu? Mais ou menos isso. Entendeu? É aí que difere uma pessoa adulta e uma pessoa infantil. Que a pessoa adulta sabe que não vai conseguir atingir todas as coisas, mas só que as evidências estão aí. Ninguém viu a Deus, ninguém, eu e você, ninguém. Nós somos pessoas o quê? Nós somos pessoas comuns, entendeu? Ninguém viu a Deus. Quem viu a Deus foi aqueles que Deus escolheu, entendeu? Para determinada missão, tá? Aqui. E nós somos ninguém mesmo. A tua vida dura quanto tempo aqui? Pouco, hein? Ó. Ó. Aqui, ó. Aqui eu não tô lendo porque é besteira, tá? Que é besteira, são coisas bestas, tá? Que num evangelho é de um jeito, no outro evangelho é do mesmo. Tá falando a mesma coisa, só que muda algumas palavras. Não muda o sentido. Mas pegaram esse daqui, que eu coloquei aqui no meu computador, para credibilizar a Deus. Que não vão conseguir nunca. Entendeu? Vamos pegar essa última aqui, ó. Quem crê no Filho de Deus tem vida eterna, né? Aí as outras partes. Quem ama a Deus e ao próximo tem vida eterna. Quem guarda os 10 mandamentos tem vida eterna, tá? Cara, quem crê no Filho do Homem, mas isso aqui é fácil. O Filho do Homem é Deus, é Jesus. Quem crê no Filho do Homem não vai ter a vida eterna. Eu tenho pena desse tipo de gente que tenta questionar, encontrar as contradições que eles dizem que não existe contradição. Existe contradição na ciência. E muita, hein? E muita, hein? Tá? Aqui. Cara, quem acredita em Deus tem a vida eterna e se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, né? Quem ama a Deus e o próximo tem a vida eterna, lógico, tá fazendo o caminho, e quem segue a ordem de Deus também tá protegido, entendeu? E se cair por algum motivo, não fica caído por muito tempo, porque tem a proteção divina, né? Aqui é besteira, que fala, ó, Jesus adquiriu Mateus antes da tempestade, depois Jesus adquiriu Mateus depois da tempestade. Diferença de alguns evangelhos aqui, eu não vou terminar nisso não, tá? Isso é bobagem. Assim, a Bíblia aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus, tá? É o livro mais atualizado. Tanto é que o que está acontecendo hoje, essa bagunça que está acontecendo hoje, está tudo escrito ali. Se você saber entender, entendeu? Tentaram tirar Deus do centro da convivência humana, falando que era uma superstição. Sabe o que eles atraíram? De propósito, a loucura. Porque o povo sem Deus se torna um povo louco, confundido. Você pega essas mulheres aí que estão falando que são mãe de boneco.
E para minha vergonha, até homem falando que é pai de boneco, cara. É só uma das loucuras que acontecem quando as pessoas se afastam de Deus. Entendeu? Não é pelo problema psicológico, não. Isso daí, no meu ponto de vista, são a conta chegando para muitas coisas. Tem pessoas que precisam de um conforto, de algo terapêutico, precisam. Mas nem tudo, entendeu? É... Como que eu posso dizer aqui? É problema. Comum, nem tudo é culpa do demônio. As pessoas têm que ser responsáveis pelas suas escolhas, muitas vezes pelo mal que elas criam. Tá bom? Porque Jesus falava de uma forma lá para os pequeninos. Os poderosos não entendiam. Por isso que os poderosos querem explicação difícil, querem coisas difíceis. Entendeu? Porque a gente não dá valor para coisas simples. E a vida é simples. Entendeu? Você pode ser milionário, você pode ter conhecimento de tudo. Você precisa de água. Que água é uma coisa simples para todo mundo. Cria uma coisa aí melhor que a água. Já que você é tão inteligente assim. Cria uma coisa melhor que o ar. Tudo simples. Tá? Tô terminando esse vídeo por aqui. Tá? Por favor, se inscreva no canal. Dá um like ou dislike, o que você quiser. Comenta qualquer coisa aí, já ajuda bastante. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui.